Deus ilumine os nossos corações, são 20 horas, é na hora de começar a nossa reunião de hoje. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, tudo beleza. Graças a Deus, tudo em paz. Passamos todos nós juntos, sintonizando nossos pensamentos a Deus, sintonizando nossos pensamentos a Jesus, com muita gratidão por nossa vida, pelo pão de cada dia, até pelas dificuldades que vêm sobre nós, porque essa dificuldade vai ter um fim útil para nós. Que é a Polícia Federal e o Jair Bolsonaro. 36 pessoas. Cada momento que a tua luz, mestre divino, seja conosco, abençoe cada um de nós, ilumina nossa caminhada, Senhor. A tua paz, mestre divino, seja com todos, ilumine os nossos corações, e que a tua paz seja sempre conosco e nos auxilie sempre nesta caminhada. Graças a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus e que assim seja. Amigos, um abraço para todos vocês, né? Os rostinhos aí que eu conheço, Deusa, Maurício, né? Eulália, os meninos, todos os nossos amigos. Nosso tema de hoje é escutando sentimento. O Espiritismo, quando surge na França, logo em seguida, ele é trazido ao Brasil pelas pessoas que lá moravam, estudavam, né? Então, durante algumas décadas, o Espiritismo, o foco do movimento espírita e um pouco da espiritualidade foi difundir os novos conhecimentos, a nova filosofia, a nova religião, a nova ciência. Então, isso durou mais ou menos assim, uns 50, 60 anos, né? Para uma segunda fase, no qual o movimento espírita e a espiritualidade começaram a focar no trabalho social, no trabalho de promoção. E o Brasil, um país assim, muito novo, muito carente, né? Então, às vezes as pessoas não entendiam as novas ideias, mas entendiam as atitudes de caridade, né? De apoio ao próximo. Então, o Espiritismo começou a ser mais aceito pelas suas práticas também, né? Então, geralmente, quando a gente vê um trabalho espírita, vê que tem a caridade junto. Isso é uma coisa interessante. E a caridade, ela fala por si mesma, né? Às vezes, se eu receber uma ideia, eu posso ter um preconceito, mas quando eu recebo uma ajuda, eu não tenho preconceito, porque a ajuda me tira da dificuldade, né? Me tira do desafio, do sofrimento. Então, ali por volta de 1910, 20, até mais ou menos na década de 80, nós tivemos um foco muito forte, né, na promoção social. Mantendo também a necessidade de divulgação da doutrina, de aprendizado, né? Os próprios trabalhadores conhecer a doutrina, porque acontece muito disso, né? Nós não conhecemos a doutrina espírita. Às vezes a gente traz ideias de outras religiões, né? E não sabemos o que o espiritismo realmente pensa daquilo, né? Então é um desafio para todos nós. Mas o que eu quero falar é que da década de 80 para cá começaram a surgir obras e a gente viu no movimento espírita uma preocupação com os sentimentos, né? Seria hoje a gente falar de saúde mental. O que acontece? Gente, isso eu já passei demais por essa situação. Você está ao lado da pessoa no centro espírita, no posto de assistência, ela conhece a doutrina espírita, ela pratica caridade, mas às vezes o lado psicológico está muito ruim, né? Ela sofre demais. E aí, às vezes, a própria pessoa se questiona, nossa, mas eu conheço a religião,
eu conheço a filosofia, eu conheço a ciência, eu faço caridade, por que eu não me sinto bem comigo mesmo? Então, de uns tempos para cá, de algumas décadas, tem surgido muitas obras interessantes, e dentro do movimento espírita a gente está preocupado com isso, sabe? Então é importante, né? Porque hoje a gente sabe que no espiritismo a gente sabe muito mais que isso. A gente não é só matéria, né? Às vezes você olha a matéria, tá boa, mas o psicológico está no ruim, então significa que a situação está difícil, tá? Então é muito importante, e a gente, para perceber quem a gente tem que analisar os nossos sentimentos, né? A gente é muito bom em racionalizar, às vezes em palavras, quer explicar as coisas, quer entender, mas tem muitas coisas que não dá para expressar. As palavras são limitadas para você expressar o que você sente, né? As palavras são difíceis até para expressar o que a gente pensa. Imagina o que a gente sente. Que o que a gente sente é maior do que o que a gente pensa. É mais forte, né? Então tem hora que não tem como eu falar o que eu sinto. É só a gente olhar para o outro entende. E tem hora que o que eu sinto não tem como racionalizar, né? Não tem como usar a razão. Eu brinco assim, que se eu explicar por que eu amo o Maurício, deixa de ser amor, porque aí eu racionalizei o sentimento. Se eu explicar por que eu tenho amizade com a deusa, acaba a amizade, porque não tem como eu explicar o que eu sinto por vocês, né? A gente aproxima muito vagamente do que é a realidade, mas a realidade é muito complexa para a gente racionalizar e tentar explicar em palavras, tá? Então, muitos dos pensamentos não são expressos em palavras e a maioria dos sentimentos também. Então, vamos lá, eu trouxe 3 livros aqui, que um chama-se As Dores da Alma, do Hamed, né? O outro, Os Prazeres da Alma. Tudo que nós vamos falar aqui está ligado a esses livros. E um terceiro, Escutando os Sentimentos, que é de um outro espírito, né? Mas ele vai na mesma linha, e tem outros livros muito interessantes aí que fazem parte dessa coleção, né? Uma coisa interessante, gente, quando a gente fala das dores da alma, a gente pensa que é sofrimento. Não é. As dores da alma é aquilo que toda alma sente, né? Toda alma experimenta e vivencia. E os prazeres da alma, a mesma coisa. Não é falar só de alegria, de prazer, de coisas boas, não. É falar de vivências, de experiências, né? Então, a dor e o prazer estão no mesmo, digamos, no mesmo pote, né? Está na nossa vida. E uma coisa que a gente vai aprendendo é que eu não posso tirar a dor de ninguém. Eu não posso tirar a dor de vocês. A gente pode tirar o desespero, né? A dor do desespero, mas a dor de viver não tem como, gente. Ela é da vivência, né? E a gente até gostaria, mas a gente não é capaz de tirar nem a nossa própria, imagina do outro. E a segunda coisa é que eu gostaria de fazer todos vocês felizes, mas eu não dou conta, tá? Se eu puser que meu objetivo de vida é fazer vocês felizes, eu vou fracassar. É impossível, né? Às vezes eu não dou conta nem me fazer feliz, como é que eu vou fazer vocês? Então, se eu não posso tirar a dor de vocês e nem trazer felicidade, o que eu posso fazer então? O que eu posso fazer é trazer realidade, é trazer a vivência, a experiência, né? Que cada um viva a sua vida. É isso que eu posso fazer. Fora disso, é só frustração. Outra coisa, assim, eu não sei o que é o caminho da felicidade, mas da infelicidade eu sei. É você comparar a sua vida com outro, né? É você viver sua vida pelo que os outros acham. Então isso a gente tem certeza que traz infelicidade, né? Agora a felicidade, cada um vai procurar a sua maneira. Então vamos lá, o primeiro pensamento do Hamed, quando a gente fala escutando os sentimentos, né, escutar é prestar atenção. O mundo hoje tem muita distração, muitos chamativos, então é difícil a gente prestar atenção nas coisas e nas pessoas, né? Mas muito difícil mesmo. Você tem que estar muito interessado e gostar muito da pessoa, senão você não presta atenção. E aí o que acontece, gente? Antigamente, né, a gente assistia 3 filmes num dia. Hoje você leva 3 dias para assistir um filme. E a gente não presta atenção.
Você começa a ler um livro e aparece 1000 coisas para te chamar a atenção. Você começa a assistir um filme e aparece 10.000 coisas para você fazer. Então a gente não para escutar. A gente não para prestar atenção nas pessoas, né? Mas aqui, o que eu proponho é que a gente preste atenção primeiro em nós, não de forma egoísta. Mas ao saber prestar atenção em mim, eu aprendo a prestar atenção nos outros. Tudo que eu falar para mim é um exercício para que depois eu consiga, às vezes, fazer com as outras pessoas, né? Então, escutar é ouvir prestando atenção. Sem interromper, sem dar receita para a pessoa, sem querer solucionar o problema dela, porque geralmente quem traz o problema, ele é o mais apto a achar a solução. E às vezes a gente quer que a pessoa siga os nossos pontos de vista, mas ele não tem a nossa história, não tem a nossa vivência, a nossa maturidade. Então, quando alguém chegar para nós para contar um problema, vamos escutar, vamos acolher. Não vamos interromper, não vamos julgar. Porque se eu julgar, eu vou condenar. A vida é assim, se alguém é simpático, eu julgo e absolvo. Mas se alguém é antipático a mim, eu julgo e condeno. Só que a gente não pode condenar ninguém porque a gente não sabe tudo que está envolvido ali naquela realidade, né? Então, escutar é isso. Sentimentos é tudo aquilo que a gente sente, né? Os sentimentos são diferentes das emoções. As emoções são as reações físicas do nosso corpo a algo que nos acontece, né? Tô com frio, tô com medo, tô com alegria, tô com esperança, tô com tristeza. Então, essas coisas acontecem diariamente. Por dia a gente tem milhares de emoções. O sentimento, as emoções são rápidas. Elas vêm e vão embora, né? Então a gente muda de emoções muito rapidamente. Os sentimentos, eles são a reflexão em cima das emoções. Então, essas emoções que eu tenho na vida, eu vou refletir com o meu cérebro físico, com a minha mente espiritual ou com o meu espírito, e eu vou chegar a algumas conclusões e isso vai formar o meu ser. Então, os sentimentos, eles têm uma reflexão, eles têm uma história, eles são mais duradouros. A mudança de sentimento leva mais tempo, gente. As emoções mudam toda hora, os sentimentos não, né? Tem que ter um novo ponto de vista, um novo amadurecimento para eu mudar o sentimento, tá? Por isso que leva mais tempo. Então, o Hamed, ele tem no livro dele, Os Prazeres da Alma, ele tem um pensamento que ele começa assim, ó. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam. Então, eu não sou o que vocês pensam que eu sou, não sou o que vocês esperam de mim. Porque se eu for seguir o que vocês querem de mim, eu vou me frustrar. Eu não vou seguir eu mesmo, né? Então, eu não sou o que os outros pensam. Ah, mas é meu pai, minha mãe, minha esposa, meu irmão. Sim, mas eles vivam a vida deles e eu vou viver a minha. E não somos, muitas vezes, nem mesmo o que pensamos ser. Porque os nossos pensamentos podem ser falsos. E os nossos pensamentos em relação a nós podem ser mais falsos ainda. Então, muitas vezes eu acho que sou alguma coisa muito boa, muito perfeita, muito amorosa, mas as situações do dia a dia me mostram o contrário. Então, é melhor eu confiar nas minhas atitudes do que nos meus pensamentos, né? Porque o pensamento, às vezes, eu mascaro a realidade. Mas a realidade não se mascara, né? Ela se evidencia. Mas somos verdadeiramente o que sentimos. Aliás, os sentimentos revelam o nosso desempenho no passado. Então, olha só. Se eu quiser saber quem eu fui no passado, é só o que eu faço agora, o que eu sinto agora, né? Se eu olho um celular bonito, uma joia e quero tomar para mim, quem eu fui no passado? Às vezes uma pessoa que furtava as coisas dos outros, né? Se eu minto, sou desonesto para os outros, quem eu fui no passado? Uma pessoa que lesou as pessoas emocionalmente. Mas se eu vejo alguém, quero ajudar, quero apoiar, quero dar um suporte, quem eu fui no passado? Alguém que procurou fazer algo pelas pessoas. Então, os sentimentos revelam nossos desempenhos no passado, nossa atuação no presente e nossas potencialidades no futuro. É importante a gente ficar focado no presente, no que eu estou fazendo da minha vida agora, no que eu estou sentindo, né? Porque o passado passou, não tem como mudar. Tem como eu dar um novo significado.
O futuro eu estou construindo, então eu não posso focar no futuro, que ele pode acontecer ou não, né? E às vezes acontece o que a gente planejou, foi bom, às vezes não acontece o que a gente planejou, foi o melhor para nós também. Não se frustrar porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria, né? Às vezes as coisas saíram do jeito que são, não do jeito que eu esperava ou criei expectativa que fosse. Então vamos lá, né? E o nosso potencial no futuro depende do que a gente fizer agora. Então, às vezes eu começo coisas pequenas agora que vão mudar meu futuro. Tudo começa pequeno, né? Nada começa grande. E às vezes os nossos pequenos acertos é que vão moldar o nosso futuro. Mas os nossos pequenos erros também, se eles aumentarem, eles vão moldar o nosso futuro, né? O Rubem Alves, aquele filósofo, ele dizia assim que o mundo precisa de um curso de escutatória. Hoje de oratória já temos muitos. Vocês já viram que a gente tem muitos cursos para aprender a falar, né? Falar em público, etc. Organizar as ideias, melhorar a redação. Mas você não vê um curso de escutar, né? Porque quando a gente fala, a gente expõe o que sente. Mas às vezes a gente quer só falar, não quer que a pessoa nos responda ou nos dê como eu posso falar? Nos dê um retorno, né? Falar é muito fácil, gente. Agora, ouvir, às vezes, é difícil, porque exige atenção e, às vezes, exige um comprometimento de mudança. Às vezes, eu falo para mim mesmo, mas eu não me escuto. Porque se eu escutar tudo que eu penso e tudo que eu sinto, isso vai gerar em mim um desejo, e esse desejo vai me provocar uma mudança. Então, o primeiro aspecto da nossa vida é saber, né? Mas o segundo é trabalhar. Quando eu sei o que eu quero, a direção que eu quero, agora eu tenho que trabalhar para alcançar. Então, isso é muito importante. Quando eu sinto algo e percebo que às vezes não é bom, isso gera em mim um desejo de mudança. Mas não basta ter só o desejo, tem que trabalhar para mudar, né? E aí nós vamos para a segunda parte, então, que é a sociedade, nossa sociedade, ela é racionalista. Ela valoriza quem pensa, quem raciocina, mas ele não valoriza quem sente, quem tem sensibilidade, né? Porque a gente considera essas pessoas, às vezes, fracas, né? Volúveis, vulneráveis, mas elas não são. Só a racionalidade não nos garante a vida boa, uma vida melhor, gente. É preciso que tenha sentimentos, né? Porque a racionalidade, às vezes, ela foge da realidade. E ela não abrange toda essa realidade. Então, às vezes, pensamos muito e sentimos pouco, né? Porque isso é cultural da gente. Se chega uma criança e fala que está sentindo uma coisa pra gente, o que a gente faz? Interrompe a criança, fala que ela não está sentindo aquilo, fala que ela não pode sentir aquilo. Mas como é que ela não pode sentir se ela está sentindo? A mesma coisa é o adulto, né? Quando alguém falar alguma coisa de sentimento para nós, alguma coisa que está sentindo, não vamos interromper. E não vamos falar que ela não pode sentir aquilo, que existem outras coisas no mundo, que é pecado ela sentir aquilo, etc, etc. Então, a pessoa quer ser acolhida, ela não quer ser julgada. E não quer ser também interrompida. E também não quer respostas, porque a resposta às vezes ela já tem. Ela quer só que a gente ouça, né? Quando a gente não faz isso, não ouve, não acolhe, a gente está desrespeitando a pessoa. Desrespeitando o eu profundo dela, né? Então, o objetivo nosso, gente, é a gente se educar, né? Educar os sentimentos. E educar também, às vezes, isso de forma social, né? Para que as pessoas comecem a valorizar isso também. O conhecimento expresso pelas palavras é menor do que o conhecimento não expresso pelas palavras. Então, às vezes, a gente quer falar, mas a minha fala representa 5%, 10% da minha vida. O que eu sinto é muito maior, né? E escutar os sentimentos, eu já vou partir para o final para vocês comentarem. Escutar os sentimentos é acessar o inconsciente pelas nossas emoções. Então, eu tenho uma mente que é consciente, que racionaliza, que está ligada aqui no presente. Só que dentro da minha mente existe uma parte que eu desconheço, que está às vezes guardadinho lá. São experiências que eu tive, são inteligências e maturidades que eu
já tive no passado e que agora terei a chance de desenvolver nessa vida, mas estão guardadas. Dependendo dos acontecimentos da vida, elas serão trazidas à tona e nós vamos utilizá-las, né? Mas, quando eu tiver um sentimento, a primeira coisa é escutá-lo, acolher, não negar o sentimento, sabe? Às vezes eu estou sem esperança, eu não posso falar que eu estou com esperança, senão eu estou enganando a mim mesmo, né? Às vezes eu estou cansado, eu não posso negar que eu estou cansado, porque senão eu estou enganando a mim mesmo, e eu não posso enganar a mim mesmo, eu não posso ser desonesto comigo, né? Qualquer sentimento ele tem que ser ouvido e acolhido, certo? Segunda parte, aí nós vamos ver se esse sentimento é bom ou ruim. Por exemplo, eu quero me vingar do Maurício. Então eu já vi que eu quero vingança, eu já entendi que eu quero vingar. Esse sentimento de vingança é bom ou ruim? Né? Ou então o contrário, eu quero perdoar o Maurício. Eu acolhi o sentimento do perdão, e esse sentimento do perdão vai ser bom ou ruim para nós? Então, olha só, primeiro, acolher o sentimento. Segundo, saber se é bom ou ruim. E terceiro, o que eu vou fazer com esse sentimento? Né? Você tem uma etapa de fazer, de trabalhar. Uma etapa prática, digamos, né? Então, ao saber esse sentimento, e ao tentar melhorar esse sentimento, a gente vai se descobrindo e vai mudando a si mesmo, né? Essa autotransformação é o que vocês quiserem falar, é uma reforma íntima, é um autoconhecimento, né? É uma mudança do meu eu, né? Então, quando eu faço isso, eu vou fazer com os outros também. Eu vou ouvir o sentimento dos outros, eu vou procurar saber se esse sentimento é bom ou ruim, e vou tentar ajudar a pessoa a encontrar um caminho. Mas o caminho é ela que escolhe, não sou eu, tá? Porque cada pessoa tem individualidade. Então, observar os sentimentos, eles nos revelam mais do que a gente pensa. Ao invés de agradar os outros, procurar agradar a si. Não de forma egoísta, mas de forma profunda, né? Às vezes a gente tem medo de ouvir os sentimentos porque eles podem ser muito ruins. Então a gente tem medo de descobrir que às vezes a gente não é tão bom como pensava. Mas também a gente tem medo da mudança, né? Porque às vezes ao descobrir um sentimento ruim, eu tenho um compromisso comigo mesmo de mudá-lo para melhor. Respeitar a si mesmo. Quando eu respeito, sou honesto, sou sincero comigo mesmo, aí eu consigo ser com os outros. Se eu não me respeito, eu não vou conseguir respeitar os outros verdadeiramente. Viver no presente, né? O presente, ele está me mostrando quem eu sou. E eu, com as ferramentas que eu tiver na vida, vou atuar sobre esse presente. Então, para educar o sentimento, eu preciso estudar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso ser uma boa companhia para mim mesmo, né? Quando eu fico sozinho, eu me sinto bem ou mal? Depende, né? Às vezes eu me sinto bem, porque eu quero ficar sozinho. Eu sinto bem na minha companhia. Às vezes eu me sinto mal, porque eu quero estar rodeado de pessoas, ou às vezes eu não me sinto bem na minha companhia. Então a gente tem que ter um tempo pra gente, né? A gente tem família, tem trabalho, tem tudo, mas tem hora que você tem que tirar um tempinho para você se ouvir, se escutar, ter uma intimidade consigo mesmo. E pra gente concluir, né? O mundo moderno traz problemas modernos. Essa questão do sentimento é uma coisa recente, gente, porque antes a gente era preocupado só com as coisas materiais, né? A sobrevivência material. Hoje a gente está preocupado com o psicológico também, né? Aí às vezes você fala assim, mas não vou procurar ajuda não vou procurar terapia, nem tomar remédio, porque meu avô não tinha ansiedade. Gente, mas na época do seu avô era muito diferente de hoje, né? Hoje há muitas cobranças que não tinham antes. A vida vai mudando. Então, para os problemas modernos, soluções modernas, né? Lidamos mais com a saúde mental do que a influência espiritual nas casas religiosas. Tem pessoas que vão lá em busca de equilíbrio espiritual. Mas a maioria de nós está na casa religiosa buscando o equilíbrio dos sentimentos, o equilíbrio das emoções. Falar e ouvir os sentimentos em todas as idades, né? Então, quando a criança chegar para falar com a gente ouve a criança. Mas se chegar um adulto, uma pessoa idosa também, não vamos menosprezar a experiência ou o que eles estão sentindo. E, por fim, falar dos sentimentos e escutar é para os homens também.
Não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Gente, então, essa é a mensagem. Eu vou silenciar aqui. Vocês podem fazer os comentários, tá? Que eu agradeço. Tem um provérbio aí que diz que quem fala menos escuta mais, e se escuta mais, escuta melhor, aprende mais. Então, interessante, né, nós aprendemos a ouvir, né, que realmente é uma dificuldade nossa. Mas interessante, o que você falou, que deu cursos para nós aprendermos a falar bem, né? Curso oratório, falar bem. Mas ele encontra um curso para escutar bem, né? Para ter o hábito de conseguir ouvir, ter atenção, observar, praticar, tentar entender o que a gente ouve. Então nós temos dificuldade. Inclusive, muitas vezes nós até cortamos o outro meio. O outro quer falar e não corta ele, porque a gente já quer falar também. Então a gente esquece muito de falar e ouvir atento no que o outro está sentindo, quando o outro fala que teve alguma coisa, a gente tentar entender a dificuldade dele. É interessante, você me dá essas questões. Aí faço a palavra mais alguém. Não estou ouvindo aí. Fico com você, Vladimir, fazer as suas conclusões. Gente, é só agradecer a vocês. Um abraço em todos. Desculpa jogar em cima da hora, porque eu saí do trabalho. Eu ia até fazer no trabalho, mas fiz em casa. Mas um abraço em todos vocês. Jesus abençoe vocês, sua família e o trabalho de vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus também. Amém. Com Deus. Boa noite. A todos vocês.